Bom, gente, passei um cafezinho pra mim. Parei tudo que eu tava fazendo, tá? Não preparei cenário. Vocês estão vendo aí as panelas, tá tudo um caos, pós-almoço. Mas resolvi fazer esse vídeo pra responder uma das perguntas que mais me fazem aqui na Sardenha. Seja pelos locais, ou seja, por pessoas que vêm de fora, pessoas que estão passando férias aqui e têm algum interesse com a ilha. A pergunta é: por que você escolheu morar na Sardenha? Algumas vêm com muita curiosidade, outras com um pouco de indignação, eu diria, principalmente dos locais, né? Porque normalmente quando a gente nasce, cresce num lugar, a gente acaba não valorizando muito. Os locais, eles ficam praticamente assim: o que você veio fazer aqui na Sardenha? Por que a Sardenha? E aí lá vai eu toda vez ter que explicar o que eu escolhi a Sardenha. Então, eu já morei na Itália antes. Acho que foi de 2014 a 2019, enfim. Morei 4 anos na zona da Costeira Amalfitana, aquela zona famosa ali em Sorrento. Depois desses 4 anos, a gente decidiu, já com o filho, de viver uma experiência no Brasil, com um limite de tempo. Por quê? Aí que entra a parte importante. Porque decidimos, eu e o meu companheiro, que o nosso filho, até então só um filho, ele faria o ensino elementar aqui na Itália. Então fomos para o Brasil. Infelizmente começou a pandemia, a gente ficou 3 anos ali sem o meu marido conseguir voltar para cá para ver os pais. Mas apesar dos pesares, foram anos muito bons. Ali nasceu meu segundo filho, fomos muito felizes nesses 3 anos, porém foi se aproximando o dia em que o meu filho mais velho teria que começar o ensino, o primeiro ano, né? Então decidimos que era hora de voltar para a Europa. Não sabíamos ainda aonde. Tínhamos uma lista enorme. Eu e ele fizemos juntos uma lista de países que nos interessavam. Entre eles França, Espanha, Portugal, norte da Itália, até mesmo Holanda estava na minha lista. Porém, nessa mudança, a gente ficou um tempo na casa do meu cunhado e ali eu fui percebendo como meu filho mais velho estava lidando com essa mudança. E eu percebi que ele não estava lidando bem. E ali a gente resolveu que teríamos que facilitar esse processo para ele. Nessa facilitação, a gente resolveu que teríamos que morar na Itália, pela língua, pela proximidade com os avós e pela familiaridade, né? Até mesmo pelo pertencimento, né? Porque meus filhos são ítalo-brasileiros. Então a gente resolveu sim que a gente ia voltar para a Itália, tiramos todas aquelas opções maravilhosas que a gente tinha e focamos na Itália. Eu, como tinha vivido essa experiência de 4 anos ali na zona de Nápoles, eu amei, foram 4 anos ótimos, aprendi muito sobre a cultura local, né? Porque vocês sabem que aqui na Itália, cada região tem a sua cultura muito forte. Então foi anos muito bons para mim, apesar de alguns pesares. Só que eu tava decidida que eu não queria voltar para lá, eu queria viver outra Itália, queria viver outra experiência. E cogitei o norte da Itália, porque os serviços são melhores, as escolas são melhores, a oportunidade de trabalho. Só que o meu companheiro não tinha interesse nenhum em ir pro norte da Itália. Ele é do sul, então ele queria um lugar que tenha um clima bom, que chova menos e, se possivelmente, perto da praia. E aí entra a Sardenha. Nós já
Conhecíamos a Sardenha quando meu filho mais velho tinha 1 ano, a gente veio para cá, já assim com um leve interesse, a gente veio para cá, ficamos 40 dias, alugamos um Airbnb por 40 dias para entender como que era, né, essa ilha que todo mundo fala, como que é o dia a dia, realmente se é tudo isso, as praias, a natureza. E a gente ficou 40 dias e foi embora daqui encantados. Porém, deixamos ali aquela opção ali de canto e ficou ali a Sardenha. E aí, juntos, a gente falou, cara, Sardenha, né? Não precisamos procurar trabalho, porque aí entra um ponto muito importante. A Sardenha, ela não é famosa por ofertas de trabalho. Então, chegar aqui já com um trabalho remoto, é muito importante. Vai te dar uma tranquilidade e uma segurança muito grande. E isso a gente tinha. Então, a gente não precisava se preocupar com esse fator. Demos sim, pesquisamos bastante sobre lugares, pessoas que moravam aqui. Eu conhecia uma pessoa que eu conheci quando eu morava na Austrália, um menino lá. Então perguntei o que eu conseguia perguntar para ele e fui me baseando nessas informações. E meu marido também fazendo ali do lado dele a pesquisa. A gente ficou na casa ali do meu cunhado um tempo e decidimos que a Sardenha seria o lugar. Aí vem os fatores que nos fizeram escolher a Sardenha, né? Como eu te disse, eu voltei para a Itália já com 2 filhos na cacunda, não era mais um. Todos eles teriam que começar ali a escola, enfim, não eram mais bebezinhos, então começar mesmo a vida social. E eu sempre priorizei muito pela vida fora de casa, pela liberdade, pelo andar descalço, pelo não ter que se preocupar com coisas que criança não teria que se preocupar num mundo perfeito, né? E esse foi um ponto muito importante da gente ter escolhido aqui, porque além de ser uma ilha, né, que isso é um ponto positivo no fator segurança, são cidades menores, então assim, isso me deu uma paz de espírito de saber que eu ia estar criando meus filhos em lugar seguro. Então isso eu colocaria como número 1, segurança para criar os filhos. Segurança / liberdade, porque, como eu te falei, eu moro aqui chama Comune, uma mini cidade, né, com a sua prefeitura, mas tem 9.000 habitantes. O meu filho, ele vai a pé, sozinho, o meu filho de 8 anos, para os esportes que ele tem que fazer. Daqui a pouco ele vai começar a ir a pé para a escola. Você acaba criando uma grande comunidade, porque todo mundo conhece todo mundo, e para mim isso sempre foi um fator positivo. Você ter conhecer seu vizinho, né? Conhecer o cara do bar, da banca de jornal, isso para mim sempre foi um fator positivo e importante. Segundo lugar, a beleza natural. Beleza natural. Eu sempre fui apaixonada pela natureza, sou bióloga, apesar de não exercer mais. E sempre quis morar num lugar que a natureza fosse respeitada, preservada e tivesse em todo lugar, entendeu? Não precisasse me afastar muito de onde eu moro para eu poder ter um contato com a natureza. E aqui, para quem busca contato com natureza, esportes outdoor, trilhas, caminhadas, praias, óbvio, né? Todos os esportes aquáticos, bicicleta, enfim, gente, o que você quiser fazer fora de casa para ter contato com a natureza, a Sardenha é o lugar perfeito.
Então aí esse para mim foi o número 2, foi fundamental esse contato que eu posso proporcionar para os meus filhos, sabe? De fazer um camp, não ter que me preocupar com nada, nada. As praias daqui, quase todas eu digo assim que são muito praias para crianças, porque aqui não tem onda. A Sardenha, poucas praias tem onda. A água é muito cristalina, não tem bichinhos venenosos. Então, assim, poucas preocupações. Número 3. Vocês vão se surpreender com o número 3. Geografia. É uma ilha. Muitas pessoas poderiam se sentir isoladas, porém não é o nosso caso. A Sardenha, ela tem 3 aeroportos grandes, né? Um, inclusive, é 5 minutos da minha casa. Em 1 hora eu tô no continente, menos de 1 hora eu tô no continente, se eu quiser ir de avião. Tem também a opção de barco ou tragueto, que daí é uma viagem que dura a noite inteira, mas você vai dormindo na cabine super confortável, enfim, chega no outro dia de manhã, ótimo, e pode levar o carro e não tem limite de bagagem. Então, dependendo das suas necessidades, você tem a opção de escolher ou um ou outro. A gente estava procurando um lugar na Itália que tivesse uma certa distância com o sul da Itália mesmo. A gente já estava cansado daquela cultura, a gente queria uma coisa nova, mas ao mesmo tempo a gente não queria morar no norte da Itália, quer dizer, meu marido não queria, então a gente achou que a Sardenha era um território perfeito, quase que um território neutro ali para os dois, entendeu? Não me sinto isolada, como eu falei para vocês, tem opções de avião, quem mora aqui, quem é residente, tem algumas vantagens, com passagens a gente tem um desconto de residente para pegar voos para Milão, para Roma, né? E então acho que eu colocaria esses 3 como os 3 principais fatores, né? Segurança para criar os filhos, / liberdade, aonde eu posso criar os meus filhos solto. Isso é muito importante para mim. Segundo o que eu tinha falado, beleza natural. Eu viajei esse mundo, gente. Conheço muitos países muito lindos. E olha, eu falo que a Sardenha, assim, igual a Sardenha, igual o mar da Sardenha, eu não vi em nenhum lugar. E eu tinha falado da geografia mesmo, né? Que acabou influenciando. 4º ponto. Quando você vai perguntar, se você mora na Itália, se você pergunta para outros italianos sobre a Sardenha, as pessoas sabem muito pouco. Porque a Sardenha, há um tempo atrás, ela era tipo aquela ilha que ninguém ia, que era tipo uma coisa assim, bem distante, tipo, muito longe, ou então a Sardenha tem uma fama de sequestro, porque rolou um tempo aqui um negócio de sequestro, há muitos anos atrás. Então meio que ficou essas imagens assim, e também todo mundo vai falar que os sardos são fechados. Nossa, você vai pra Sardenha, você não vai conseguir se misturar, você não vai conseguir fazer amizade. Eu escutei muito isso, gente, muito. Que os sardos são fechados, que os sardos não são simpáticos, eles não querem fazer novas amizades. E grande engano. Cheguei aqui na Sardenha, já com todas essas ideias que me colocaram na cabeça, e eu fui recebida, assim, com muito carinho pelas pessoas que eu fui conhecendo no meu caminho. Diferentemente, eu senti uma diferença muito grande com Nápoles. As pessoas aqui são muito mais calmas, elas são muito mais receptivas, elas são muito mais acolhedoras. Experiência pessoal. Então aí tá uma lenda que caiu por água, caiu por terra, que os sardos são fechados.
tô aqui há 3 anos e nunca aconteceu isso comigo, de eu ter dificuldade de me aproximar de um sardo ou ser maltratada, não. Então, esse acolhimento também foi um ponto muito positivo pra gente reforçar essa vontade mesmo, né? Porque no começo, quando você vai para um lugar novo, você fica, ai, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? As crianças, não sei o quê. Então, todo esse contato na escola do Lorenzo, todas as mães, assim, me receberam muito bem, me acolheram muito bem. Então, isso foram pontos muito importantes para eu reforçar essa minha vontade de querer ficar aqui cada dia mais. São os pontos principais, tá? Positivos a gente ter escolhido a Sardenha. E aí, né, como nem tudo são flores, né, a Sardenha, ela tem os seus, né, suas defeitos, que diferente de estar no continente, tem gente que acha que isso é bom, tem gente que acha que isso é ruim, aí vai de, né, ponto de vista. Mas ela sofre menos influência do continente, até mesmo em questão de comércio mesmo, e pessoas que vêm de fora. A Sardenha é um lugar muito turístico, principalmente no norte da Sardenha, mas não se compara com o continente ainda. Tem muita precariedade na questão de transporte, de saúde, mas isso fica para um outro vídeo, a gente tem muita coisa para falar sobre isso ainda. E agora, como eu falei lá atrás, no começo do vídeo, eu percebo que desde 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, que o interesse pela Sardenha tem aumentado cada dia mais. Interesse esse de pessoas que trabalham, já trabalham como nômade digital, então não precisam chegar aqui procurar um trabalho. E o que está levando essas pessoas a procurarem a Sardenha cada vez mais? Gente, qualidade de vida. Por tudo aquilo que eu falei antes. E também, né, é Itália, gente. A alimentação aqui é fantástica. A qualidade dos alimentos é muito bom. Se você sair das grandes cidades aqui, é um lugar bem mais econômico para se viver do que no continente, do que talvez em outras cidades da Europa. Então, o fator econômico, o fator de qualidade de vida, o fator, né, de segurança, são pontos que estão atraindo muito esses nômades digitais. E também tem os brasileiros em geral que chegam na Sardenha. Eu, quando vim pra Sardenha, eu achei que eu ia ser a primeira brasileira. Eu falei, quem que escolhe a Sardenha pra morar? Quem mora lá? E aí, também, outro engano, quando eu cheguei aqui, eu descobri que tem uma comunidade muito grande de brasileiros, todos com as suas histórias particulares, porque vieram, porque não vieram, mas uma coisa que eu percebi o que atrai brasileiros aqui na Sardenha, que não vem já com trabalho, não vem já com essa facilidade do trabalho remoto, é brasileiros que trabalham com cidadania. Aqui não tinha ainda, diferente do continente, das grandes cidades do continente, aqui não tinha ainda muito mercado para isso. Então, alguns brasileiros vieram para cá para trabalhar com a cidadania. Também brasileiros que vêm para trabalhar com comércios brasileiros, restaurantes, enfim. Essas pessoas viram essa oportunidade aqui na Sardenha e vieram. Muitos brasileiros que vêm fazer a cidadania aqui, o processo da cidadania, porque, diferente do continente, a demanda aqui é menor. Ou seja, o tempo de espera muitas vezes vai ser menor também. E também tem brasileiras que conheceram o sardo, que trabalhava talvez em navio e foi no Porto de Santos ou não sei o que, ou foi para o Brasil de férias e vem por causa de um amor italiano, um amor sardo. Então, assim, resumindo muito mesmo o porquê, né, das pessoas escolherem em geral a Sardenha.
É mais ou menos isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só colocar aqui no comentário que eu vou tentar responder. Vou fazer outros vídeos, sempre com esses pontos interessantes da vida na Sardenha e a diferença de morar aqui e no continente. Se vocês gostarem, dá um like aí que ajuda muito. Meu café já ficou gelado, vou terminar de tomar. E é isso, gente. Me ajudem aí para montar os próximos vídeos. Adiós!